final da vida. Hoje iremos falar sobre o livro Os Funerais da Mamãe Grande, uma coletânea de 8 contos, do autor Gabriel Garcia Marques, que não é só o maior da América Latina do século XX, mas também um mestre do realismo mágico. Bom, para discutir a obra, nós escolhemos o conto As Rosas Artificiais. Nele, Mina, a protagonista, vive com sua mãe e sua avó cega. O conto se passa na primeira sexta-feira do mês, dia importante para a comunhão cristã. No entanto, Mina descobre que as mangas postiças de seu vestido ainda estão úmidas, pois esquecida do evento, sua avó as lavou na tarde anterior. Com isso, Mina não pode ir à igreja, pois não tem uma vestimenta adequada. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Senhor Marquês, apesar da obra parecer se tratar de um simples conflito doméstico, ela traz um certo tom de mistério. Você acha que esse é o tema central do conto As Rosas Artificiais? Então, o conto eu fiz com que a história verdadeira dele você só vai descobrir nas entrelinhas. Porque assim, ela se baseia num conflito da avó e da Mina, que é um conflito banal. Porque ela esqueceu que a primeira sexta-feira estava chegando, justamente porque a avó é cega, né? Ela tem dificuldade nessas questões, e acabou que não conseguiu secar a tempo as mangas do vestido da Mina. E o seguinte, a Mina, dentro do conto, vive em constante conflito pessoal e religioso, porque ela esconde um segredo íntimo e a avó, mesmo cega, parece que ela enxerga esse segredo. Bom, o senhor é conhecido pelo realismo mágico. Onde e como ele aparece nesse conto? Então, eu pensei que meio que a magia dessa história, desse conto, diferente dos outros que eu tinha escrito já, ele apareceria mais na própria avó da Mina. De que forma? Assim, mesmo que ela seja cega, como eu disse anteriormente, ela sabia de muita coisa. Mas isso não só se incluía na história em si, mas também no cotidiano daquela senhora. Ela conseguia identificar crostas no fogão, ela conseguia cortar as flores, podar as flores, e mesmo também ela não tendo a capacidade de visão, ela sabia sobre o segredo da Mina de forma direta, ou seja, ela sabia onde ela escondia as cartas, né? Era na gaveta. Então eu coloquei a mágica, né, o ponto mágico na avó da Mina. Porque, em tese, ela era a personagem que tinha esse meio que poder além das vistas, digamos assim. Bom, relacionado ao que você falou, o que você tem a comentar sobre os personagens principais? Bom, como a Mina é o foco, né? Então vou começar por ela. Primeiro que assim, a Mina ela é uma pessoa muito reprimida, digamos assim. Por quê? Ela entra em total conflito da sua religião sem mostrar o próprio desejo. Então o desejo é mais interior enquanto a religião é mais exterior. E o exemplo disso são as cartas que ela escreve, que de acordo com a religião dela não é correta. E agora falando sobre a avó da Mina, que particularmente é a personagem que eu mais investi para você, é o seguinte: ela, como eu tinha falado, tem uma percepção absoluta do espaço, mesmo ela sendo cega. E uma interpretação possível que os leitores poderiam ter feito sobre a minha obra, principalmente sobre esse conto, claro, seria o seguinte: a avó da Mina tem uma relação muito próxima com ela. Então, nem sempre pode ser que a avó tentasse atrapalhá-la de alguma forma, porque ela é uma pessoa mais tradicional, digamos assim. Então, ela tem um foco mais de tipo, se eu descobrisse que a minha neta está fazendo esse tipo de coisa, eu ia denunciar ela para a igreja, mas não é o que ela faz. Mesmo ela sabendo, tendo certeza que a minha está escondendo alguma coisa, ela fica nadando. Então a pergunta que realmente fica é que, será que a avó da Mina realmente sabia, que não sabia que sexta-feira que vem seria de missa? Bom, o conto As Rosas Artificiais se passa inteiramente na casa de Mina. E o tempo ele é limitado a um dia. O que fez você escolher isso?
relação ao espaço, falando sobre a casa de Mina, pensa que é um ambiente fechado. Então, como ela é mais restrita, né? Ela é fechada em si, como personalidade. Justamente porque ela esconde um desejo individual, secreto dela, porém ela não pode, assim mesmo, aceitar esse desejo, porque ela é religiosa. A religião católica restringe isso. E ela mostra a todo momento ser uma pessoa muito restrita. O ambiente fechado ajuda muito nessa questão, porque faz aquele ar de que o problema é maior do que o próprio ambiente. Mas, no geral, o ambiente fechado já contribui, pelo que eu falei, sobre restringir o próprio sentimento da pessoa. Em relação ao tempo, eu pensei que o tempo curto dá aquela sensação de mistério e nervosismo ao mesmo tempo. Por quê? Como foi apenas uma sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, que é importante para a religião católica, eu justamente pensei que em apenas um dia, um conjunto de acontecimentos que eles mostrariam um conflito que já tinha acontecido na história, a partir de que é o seguinte: a avó da Mina já tinha uma boa relação com ela, e isso é bastante provado em algumas interpretações de alguns leitores, que seria que, na verdade, a avó estava escondendo o segredo da própria Mina, que ela já sabia, para que a Mina não fosse mal interpretada pela própria mãe. E quando a Mina sai de casa por 25 minutos, que é um tempo considerável, e escuta o sino da igreja, isso mostra que a igreja está próxima, e mesmo ela escutando o sino da igreja e a igreja estando próxima, ela não participa da missa. Isso mostra que ela está já aceitando o desejo dela. E mesmo o tempo sendo mais longo em relação ao anterior, de 25 minutos, ela deve ter feito alguma coisa nesse momento que mostra que ela fugiu daquela que é o princípio da igreja católica. E como você escreveria o narrador do conto? Bom, o narrador também está ligado com o espaço, como nós falamos anteriormente. Por quê? O narrador, a todo momento, está escrevendo o espaço detalhadamente. Só que mesmo com essa descrição do espaço sendo extremamente detalhada, com coisinhas, minúcias muito específicas sobre o espaço, sobre o ambiente no geral, o segredo da Mina não fica tão explícito. Ele fica mais aberto à interpretação do próprio leitor. Isso deixa o conto com atenção e um mistério mais aprofundado. Ele gera uma atenção e um mistério melhor com essa descrição do ambiente, do espaço, e a falta de descrição do segredo e dos acontecimentos num mundo mais geral. E por fim, o que você gostaria de passar ao escrever esse conto? Bom, a mensagem principal do conto era mais ou menos uma crítica ao estilo de passagem da religião. O que eu quero dizer com isso? Assim, percebemos no momento da história que a Mina tem um conflito entre o desejo pessoal e a própria religião. Então, quando ela pensa em fazer alguma coisa que ela realmente quer, segundamente ela vai pensar na religião. Dentro da religião, isso é certo? E esse pensamento sobre a religião, pela visão do livro, ele é um pensamento errado. Por quê? Você não consegue se mostrar de forma que você realmente seja. Você mostra aquilo que as pessoas querem que você seja. Ou mais especificamente, a religião quer que você seja. Como se fosse uma escala. Você tem que se encaixar sempre naquele padrão, sempre naquela coisa. Então, sempre tem um padrão de vestimento, sempre tem um padrão de modo de agir, um modo de pensar no padrão também. Então, a mensagem que eu queria passar é mais uma crítica ao modo que a religião se espalha pelo mundo, privando as pessoas dos desejos pessoais e humanos dela. Bom, esse foi o Roda Viva de hoje. Esperamos que tenham gostado. E não deixem de conferir o episódio anterior, que foi com a Júlia Lopes de Almeida, com a obra As Memórias de Magda. Voltem no próximo episódio também, que será com um convidado inédito e uma obra muito especial também.